A Beth Wagner, para quem ainda não conhece, né, o trabalho dela, ela já foi secretária de Educação da Prefeitura do município de Salvador, já foi vice-prefeita, tem o seu histórico, né, de atuação, vice-prefeita do município de Salvador, eu só não lembro exatamente as datas, aí Beth, ela mesma pode falar sobre isso. Já foi também diretora executiva, diretora do órgão de meio ambiente aqui do estado da Bahia, na época CRA, depois Instituto de Meio Ambiente, a atual INEMA, né? E atualmente, quer dizer, já há alguns anos, ela é coordenadora executiva da Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia, que exerce um papel no Estado, né? Porque a frente, ela de alguma forma, ela atua promovendo um espaço de discussão, de debate, de ouvir coletivos, movimentos socioambientais que eu tenho como único no Estado, né? Então, para mim é uma grande honra recebermos Beth Wagner e ouvir um pouco do que ela tem a falar, que eu até estava comentando com ela. Beth, eu acho que você tem que já começar a pensar em escrever um livro mesmo, porque é muita história, né? Então, eu acho que é muito gostoso de ouvir sempre, né, Beth Wagner. Então... Ela que era parceira na Bibil também. Ai, sim, Peu. Já desde 2019, né, a Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia tem uma parceria muito produtiva, muito frutífera com o Instituto de Biologia, tá? Nós, desde dezembro de 2019, não foi pelo novembro, nós realizamos aqui, foi no anfiteatro aqui do Instituto, um evento sobre desmatamento, e desde então, desse segundo semestre de 2019, nós vimos produzindo muito conhecimento, material de divulgação sobre desmatamento no estado da Bahia. Então, esqueci de alguma coisa? Vamos, para mim é um grande prazer, vamos ouvi-la, Beth. Seja muito bem-vinda à casa que já é parceira, né? Obrigada, Margot, obrigada à pós-graduação do Instituto de Biologia, a Pávio, que me convidou diretamente, e a Pedro Rocha, professor Pedro Rocha, que foi com Margarete as pessoas que estabeleceram essa relação da Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia com o Instituto de Biologia. Uma relação muito profícua mesmo. A gente existe, a Frente Parlamentar existe desde 2013 e ela foi se consolidando. Eu vou tratar um pouco disso também. Hoje eu estou com o coordenador executivo da Frente Parlamentar Ambientalista, que é coordenada em termos de parlamento, porque sempre tem que ter um parlamentar, que graças a Deus, o deputado Marcelino Gago. Me desculpa até de dizer isso, porque eu, antes desse ano de 2013, eu tentei muito com outros parlamentares fazer uma frente parlamentar ambientalista aqui na Bahia. E não consegui, simplesmente não consegui, ninguém topou. E quando eu tive essa oportunidade de conhecer, eu nem conhecia, aí eu propus a ele, vamos fazer, você toparia a gente fazer uma frente parlamentar ambientalista aqui na Bahia? No mesmo dia ele coletou todas as assinaturas e no dia seguinte a frente parlamentar estava instalada aqui na Bahia, com um trabalho que é referencial. Não é referencial apenas aqui na Bahia. É a única frente que funciona na Assembleia Legislativa, para valer, que ela existe, não é uma ficção, e é referência nacional. Entre todas as frentes que se constituíram, hoje a nossa frente da Bahia é uma referência nacional. Como Margarete disse, a gente tem, claro, à medida que vai vivenciando as coisas, vai tendo experiência na vida. Então, aqui, a Rosalvo, por exemplo,
eu estou falando caros, amigos, esposa também, são pessoas que estão há muitos anos na área ambiental. Então, compreendem bem, o Rosalvo é técnico, inclusive, de carreira da Secretaria de Meio Ambiente da Marinha. Então, tem Mário também, Mário é de um outro ambiente, Mário Smith. Eu estou falando de pessoas que eu conheço, talvez vocês eu vou conhecer mais proximamente, talvez a partir de agora, ou mais distantemente, mas conhecer de qualquer forma. Que Mário foi se aproximando da temática ambiental pela questão do candomblé. É uma coisa muito interessante, porque o candomblé tem essa existência muito baseada numa relação com a natureza. Então, voltando para o ponto, à medida que a gente vai criando uma trajetória, um caminho mesmo na área ambiental, a gente tem capacidade de olhar para trás e ver questões que não estavam, nem podiam estar, para mim, tão evidentes quanto elas estão hoje, se não tivesse passado por essa experiência. Aí seria impossível isso. Porque eu sou do ambientalismo que nasce um pouco depois, mas ainda no final da década de 70, mais a década de 80 no meu caso, e mais no final da década de 80, mas a gente vai se reportando ao que tinha acontecido no ano. Todo mundo, né? Todo mundo que está aqui vai se reportando ao que aconteceu antes de si também, até para se situar no mundo. Então, no nosso caso, no meu caso especial, eu tenho um marco que não é meu, é um marco internacional, que é um movimento, um grande levante ambiental, que no caso até foi socioambiental, que ocorreu nos Estados Unidos exatamente no ano de 1970. Esse grande levante ambiental levou 20 milhões de pessoas à rua. Essas 20 milhões de pessoas estavam lá demandando o quê? Rios despoluídos, ar despoluído. As demandas eram contra a poluição do ar, contra a poluição da terra mesmo, contra a poluição das águas. E o movimento adquiriu uma força tão impressionante que mais adiante, no mesmo ano, dia 22 de abril, foi definido como Dia da Terra por conta deste levante socioambiental que ocorreu lá nos Estados Unidos. É impressionante que seja, mas na década de 70. Essa década ficou conhecida como a década do meio ambiente, inclusive. E tendo ocorrido esse levante ambiental, ele provoca o quê? O nascimento da agência, a primeira agência reguladora ambiental do mundo, que é a agência que foi constituída lá nos Estados Unidos, uma agência reguladora ambiental. A partir daquele momento, já estava havendo muito movimento, inclusive na Itália, teve um encontro, eu não me lembrando mais o nome do encontro, você lembra, Rosalvo? Teve encontro de ambientalistas na Itália, mas logo depois, em 1972, a ONU já percebendo a magnitude da questão ambiental, afora que tinham também alguns teóricos. O Clube de Roma não, né? Que você está falando? O Clube de Roma. Bem lembrado, Rosalvo. Sabia que você ia lembrar. Então, já tinha alguns formuladores, como o Axel Honneth, que é daquela escola de Frankfurt de pensamento. O Axel Honneth já percebia ali a importância, a magnitude da questão ambiental e colocava que tinham dois ambientes que ele considerava capazes de fazer uma agregação, ou seja, reunir as pessoas, que esses filósofos, especialmente da escola de Frankfurt, eles, diante daquele caos do nazismo na Segunda Guerra Mundial, eles buscavam muito referências universalizantes, alguma coisa de ética que pudesse agregar as pessoas em torno de alguma referência. Ele não encontraria isso, mas eu gosto muito de muitos pensadores da escola de Frankfurt, mas não trata-se disso aqui agora. Trata-se de dizer
que ele colocou a paz mundial e a questão ambiental como as duas grandes questões daquela época capazes de fazer uma agregação entre as diversas nações, diversos seres humanos, porque elas eram centrais na sobrevivência da própria espécie. Então, isso na década de 70. E naquele momento, em 72, ao mesmo tempo que estavam ocorrendo os movimentos pela paz, ocorre também, como já dei o exemplo do levante dos Estados Unidos, ocorre a primeira conferência organizada pela ONU, que é a Conferência de Estocolmo, 1972. A Conferência de Estocolmo é um marco para todos nós, porque ela estabelece regras, primeiro a compreensão que ela joga. Os seres humanos são os responsáveis, 1972, pelas mudanças no clima e as mudanças que estão ocorrendo na relação nossa, dos seres humanos, com a natureza. Estocolmo diz isso, com todas as palavras, e convoca as nações todas, que estavam lá, 113 naquele momento, a fazer um pacto em torno das questões ambientais. E esse movimento de Estocolmo não gera também, a partir dali, porque ele começa no dia 5 de junho, a partir dali se marca outra data, como 70 marcou o dia 22 de abril, se marca outra data, 5 de junho, como o Dia Mundial do Meio Ambiente, depois da Conferência de Estocolmo. E ela foi um grande marco para todos nós. Todas as nossas estruturas ambientais, sistemas ambientais, como o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Outro dia, num diálogo com a Margarete, ela lembrava como é forte, como é boa, como é consistente a legislação ambiental constituída no Brasil, a partir da Constituição de 1988, a legislação vem antes, né? Mas ela foi sendo constituída a par e passo. Quando chega a Constituição de 88, fica constitucionalizada a questão da necessidade de regramentos só ambientais. Eram ambientais que estavam colocados ali. Houve muita expectativa, nós todos que trabalhamos nos órgãos ambientais, que vivenciamos as conferências do meio ambiente, que a partir do momento que entra o governo de Lula, que tem Marina Silva como ministra, que é a primeira jornada ali, e ali começa a acontecer conferências de tudo, de saúde, de educação, todas as conferências possíveis e imagináveis começam a acontecer, e a de meio ambiente também. Eu fui a todas, e a gente estava naquele elan de construir uma estrutura, um sistema nacional de meio ambiente que tivesse o seu regramento, como ele tem, perdeu muita coisa, vamos tratar disso também, mas que tivesse centralmente a participação social. Nunca se abriu mão disso na organização do sistema. A própria existência da conferência era um reconhecimento da importância da participação social e a exigência de vários instrumentos de controle social. Conselhos, os vários conselhos. Tinha um conselho aqui, o CEPRAM. Cada estado foi constituindo suas regras. O próprio sistema estadual de meio ambiente da Bahia, eu considero que a formatação original dele foi muito boa, porque ele tinha uma área que tratava daquilo que as pessoas chamam ou chamavam mais, nem vejo mais essa nomenclatura, de agenda marrom, e a outra era agenda, sei lá, verde, a agenda dos passivos ambientais e a agenda dos ativos ambientais. E o órgão da Bahia, o sistema baiano, se formatou dentro. Para mim ficou muito claro isso, não sei se para todas as pessoas, que ele tinha uma perna que era a da regulação, do tratamento dos passivos, licença, fiscalização, monitoramento. Você pode até botar um monitoramento lá e cá.
E tinha uma outra perna que era a do pensamento do órgão. Tinha o quê? Uma área de educação, tinha uma coordenação de educação ambiental, tinha uma biblioteca importante, que foi a primeira biblioteca que se constituiu, e até pesquisadores iam para o órgão ambiental para se valer daquela documentação, e tinha também uma coordenação de promoção de projetos. Um dos projetos mais importantes era o que tratou de toda a bacia do Paraguaçu. Então, vinha das nascentes do Paraguaçu até aqui, apresentando projetos para a promoção dos ativos ambientais. Nós estamos num momento, é importante recuperar uma partezinha dessa história, porque gerou muita expectativa para mim pessoalmente, porque tiveram, a partir daí, tiveram vários momentos históricos internacionais aqui no Brasil. Teve a Eco 92. Imagina, a Eco 92 aconteceu 20 anos depois de Estocolmo. E depois da Eco 92, que ela formata mais uma vez um pacto, eu estou falando dela porque tem conferências intermediárias, mas essas são mais marcantes. E depois tem a Rio+20 aqui no Brasil. Na Eco 92, a gente estava naquele elan, lembra de Agenda 21, que saiu da Eco 92. Tinham vários pactos internacionais que foram feitos ali. A partir da Rio+20, a gente estava enroladíssimo aqui no Brasil com a questão da mudança do Código Florestal. E essa mudança do Código Florestal era um problema porque ela era uma legislação que ela tinha um diálogo intenso com a questão da proteção ambiental. Porque, além do sistema de unidades de conservação, que foi feito lá para o final de 90, porque foi 10 anos depois que Chico Mendes, eu vou falar disso também, que Chico Mendes inventou uma unidade de conservação da experiência de vida dele, que foi a RESEX. 10 anos depois se constitui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, o Código Florestal não é que ele era o próprio sistema, o sistema de unidade de conservação, muito longe disso, mas ele tinha fronteiras, porque tinha o quê? As áreas de proteção permanente, tinha as reservas legais, tinha toda uma preocupação de proteger parte daqueles territórios que tinham algum tipo de atividade e tinham usos alternativos do solo, para que uma parte fosse preservada. E aí nós, naquele momento da Rio+20, estávamos tentando salvar alguma coisa que pudesse dar sentido ao Código Florestal. E uma das questões que nos apareceu como importante, impressionante como você vai vendo as coisas indo e voltando. Naquela época, para nós, uma saída seria traçar aquela ideia do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Aqui na Bahia, nós já tínhamos antes, porque, inclusive, já tinha até antes de mim mesmo. Mas, quando eu cheguei no órgão ambiental, nós estabelecemos uma estrutura do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, na Bahia, o CAR-Recefir, com muito mais informações. Margarete foi uma das pessoas que trabalhou muito no conjunto, lembra? No Bahia, no GeoBahia, para que a gente referenciasse todas essas informações de maneira que a gente pudesse ter um panorama. Porque a nossa ideia é que vamos fazer um CAR, a gente vai ter um panorama das informações florestais do Brasil, porque o Brasil nunca teve, a rigor, uma política florestal. Essa é a minha opinião. E a Bahia também nunca teve. A gente tentou, a gente estava fazendo a base, a estrutura de informações para ter uma política florestal. Não que não tenha nada. Tem vários estudos, inclusive estudos que foram feitos, a respeito de quais são as áreas
que são as prioritárias de conservação. Isso é um elemento. A gente tem que ter as referências. O que a gente vai querer mesmo com a política florestal? Vai criar as unidades de conservação baseadas em quê? Porque tem toda uma história. Ninguém foi inventando as coisas do nada. Tinha um estudo sobre a biodiversidade, sobre a importância daquelas áreas, para que elas fossem priorizadas para a proteção. E o CAR, infelizmente, hoje é uma farsa. E o próprio CEFIR, que nós temos aqui na Bahia, peraí, vou pegar uma aguinha aqui. O próprio CEFIR que nós temos na Bahia, ele hoje não existe como um instrumento para informar uma política ambiental efetiva. Não existe. Depois eu vou comentar o que tem acontecido. E esse Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele foi sendo deteriorado, desmontado, destruído. O Sistema Nacional de Meio Ambiente hoje, ele não existe. Não existe mais. O IBAMA, o ICMBio, que foi uma controvérsia muito grande, eu não sei se alguns de vocês podem ter, são muito jovens para ter acompanhado essa discussão, mas essa discussão ocorreu. Por que vai criar um instituto como o ICMBio, que era para a biodiversidade? Porque era o IBAMA que assumia todas essas tarefas. E, de certa forma, essa união do IBAMA com as duas tarefas, eu até pessoalmente achava, naquela época, a gente vai evoluindo, hoje eu nem sei o que eu defenderia. Na época eu até preferia que o IBAMA ficasse unificado ali, porque dá para você ter a articulação, porque você está licenciando, quando está fazendo qualquer coisa, você está junto com aqueles órgãos. No Rio de Janeiro, foi feito um processo desse tipo com Carlos Mink, quando foi secretário de Meio Ambiente do Rio. Carlos Mink foi depois ministro também de Meio Ambiente. E ele fez um processo de unificação, porque lá no Rio era cada lugar, como era aqui, tinha um sistema de águas, o sistema do órgão ambiental, o florestal não existia, o florestal estava lá imbricado dentro da secretaria. Então, no Rio, eles fizeram um processo paulatino de integrando as várias faces do sistema para ter algo que pudesse realmente tratar de maneira integrada da questão ambiental e não fatiar completamente. Era um pensamento. E eu não estou nem reivindicando que o meu pensamento da época era correto ou errado. O fato concreto é que hoje eu avalio que quando as pessoas falam não, vamos recuperar o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Para mim, se continuarmos, e nesse momento a gente tem possibilidades, aqui no Brasil pelo menos, mas o mundo está muito afetado do ponto de vista político pela a questão de uma, como é que a gente falaria isso, de uma nazificação, de um neoliberalismo violentíssimo, radical, que está transformando todos os países. O Brasil está sendo recolonizado, é um fazendão agora, exportador de produtos primários, da maneira mais precária e violenta contra os territórios e as pessoas que estão nos territórios e contra a natureza. É uma violação completa. Então, fica muito claro que, você vendo geopoliticamente, que a situação... Nós fizemos um acordo espetacular, que foi o Acordo de Paris, que fez um acordo lá em 2015, que foram as bases, a gente ficou alimentado com o Acordo de Paris. O Brasil teve um protagonismo gigantesco ali, com metas voluntárias, as mais ambiciosas foram apresentadas pelo Brasil. Mas eram vários países, e eram voluntários, imagina. Então, os indicativos de compromissos assumidos na COP de Paris não foram viabilizados. Como o protocolo de Kyoto já não tinha sido viabilizado. Então fica uma indagação com esses países, com esse nível de exacerbação
do neoliberalismo, sem respeitar nada, como é que a gente consegue, nos sistemas nacionais e subnacionais, a gente fazer alguma coisa? A gente poderia até ter uma esperança no Brasil se não tivesse esse genocida, esse lixo tóxico governando o Brasil. Porque ele simplesmente desmontou todo o sistema de meio ambiente. Porque se a gente tivesse uma estrutura governamental que tivesse um pensamento, poderia até se antepor a esse movimento internacional. E mais, poderia ser um protagonista para uma nova pactuação internacional. Mas a gente está diante de uma questão que ficou mais evidente para mim quando ocorreu, agora em junho de 2022, Estocolmo mais 50. Eu confesso que eu tive muita esperança no Estocolmo mais 50, porque eu tinha nítida e tenho visão de que o Pacto de Estocolmo se esgotou. Tudo que veio do Pacto de Estocolmo, que foi um marco para todo o movimento ambientalista, socioambientalista no mundo inteiro, ele se esgotou. Então, na avaliação que tenho feito, é que para a gente rever os sistemas, vai ter que ter uma repactuação internacional. Não é possível prosseguir desta forma, como nós estamos. E olha que os relatórios do IPCC estão cada dia mais incisivos, que o IPCC, que é o painel intergovernamental das Nações Unidas, ele tinha relatórios mais genéricos. Mas esse ano, na verdade de 2021, no 6º relatório, nem sei se saiu o 7º, mas no 6º relatório, depois saiu o 7º? O 6º relatório, ele diz que, por exemplo, ele faz um zoom em cada país, ou no sul global, ele fez alguns zooms, e fez no Brasil. Da América do Sul, ele pegou o Brasil. E acentuou 2 lugares que são críticos no Brasil. Um, obviamente, a Amazônia, e outro, a fronteira da Caatinga com o Cerrado, que é a última fronteira agrícola, não é do Brasil, não. Margarete está fazendo, eu tenho participado na coordenação disso, é um trabalho extraordinário sobre o Cerrado da Bahia. Mas o IPCC aponta isso. Diz que são as áreas mais críticas. E ainda diz que 94% do semiárido vai virar deserto. Nós aqui da Bahia temos 75%, 70%, 72%, 75% de área no semiárido. Então, não adianta mais as pessoas dizerem, diante desse contexto, de que lugar nós estamos falando. Da maior crise climática possível de ser experimentada que nós estamos. Uma perda de biodiversidade gigantesca. E lá, nos 50 anos de Estocolmo, na Conferência Internacional da ONU, esses 2 temas não dialogaram entre si. Não teve um diálogo entre a questão climática e a questão da biodiversidade. Estava todo mundo com expectativas, tal. Isso vai demonstrando que tem algo muito errado, que não está funcionando. Tem que haver uma repactuação internacional, um novo pacto, para que a gente tenha condições de ir aplicando as políticas. Eu estava observando que tem 3 países, só 3 países, que fizeram programas. Eu vou ter que citar porque isso é real, mas eu vou também citar a parte que eu pude observar deles, que estão com programas relativos, nacionalmente, relativos à questão climática. Um é os Estados Unidos, outro é a Comunidade Europeia, portanto não é um país, é a Comunidade Europeia, e outro é a China. Se você der o 14º plano de meta, plano quinquenal de metas da China. No caso do programa chinês, ele baixou a bola em relação ao crescimento. É uma coisa interessante isso. Mas a gente também tem que dar um zoom ali para ver o significado disso. Tinha saído da pandemia, a economia ia baixar mesmo,
Mas, de qualquer maneira, vários intérpretes que eu vi consideram importante que a China não... A matriz dessa tecnologia, a informação, tudo isso que está colocado no mundo atual, eles tratam ali. E começam a inventar coisas que a gente nem sabia de onde tinham saído. Agora a gente está começando a saber de onde tinham saído. Porque aqui no Brasil, muita gente que é da área de meio ambiente começa a inventar umas coisas que a gente não sabe de onde saiu. Inventaram agora o negócio de hidrogênio verde. E no programa dos Estados Unidos, nesse plano dos Estados Unidos, que não está sendo implementado, ele está sendo, nesse momento, transferido para as instâncias subnacionais, ele não está sendo implementado, e inventa esse negócio do captura de hidrogênio, é o tal do hidrogênio verde. Então não temos nem lá, e começa a trabalhar o da comunidade europeia, é um que trabalha mais claramente com a questão de, ele fala também na mudança de matriz, cita as eólicas, cita menos as solares, mas cita as eólicas, e o dos Estados Unidos propõe outra coisa, que eu também não sabia de onde tinha aparecido isso, mas eu agora sei que é de lá, que é eólicas offshore. Já não chega a acabar com todos os territórios, que é a implantação das eólicas. Não adianta você ficar falando, vamos implantar as energias alternativas. Bora, vamos. Fiquei felicíssimo com isso, era diretora do órgão ambiental aqui, quando começaram as primeiras licenças de eólicas. E nós estávamos animados com aquilo que a gente ia mudando a matriz. Só que a forma com que elas estão sendo implementadas, aqui em tudo quanto é lugar, mas aqui a gente sabe, com certeza absoluta, a gente não tem dúvida nenhuma, porque a própria Frente Parlamentar Ambientalista, ela é a sociedade aqui do Estado, ela vai para cima da Frente Parlamentar para colocar suas questões territoriais. Então, os territórios estão sendo invadidos. Por exemplo, isso é uma discussão importante. Tem uma unidade de conservação do Boqueirão da Onça, lá na região de Centro-Sé. Essa unidade de conservação, ela não foi criada no diálogo com a comunidade, como foi, por exemplo, Sete Passagens. Sete Passagens é uma unidade de conservação que saiu da luta social. Era um desejo daquelas comunidades de proteger as nascentes que estavam todas no entorno, mais adiante, do Parque de Sete Passagens. E por incrível que pareça, porque a gente tem que valorizar demais isso, o gestor dessa unidade de conservação é muito bom. E ele tinha um diálogo extraordinário com as comunidades, etc. E foi fazendo um trabalho ali com consistência. Mas lá no Boqueirão da Onça, as comunidades já estavam lá há muito tempo, antes do Boqueirão da Onça existir. Então, ninguém conversou com eles, olha, é bom fazer. Aí eles começaram a entender tudo. Nada que as comunidades queriam fazer, poderia fazer. Mas, quando chegaram as eólicas, as solares, tudo podia fazer, tirando as pessoas do território delas. É muito surreal. As pessoas começaram a se contrapor àquilo. Não pode para a gente, mas pode para eles destruírem nascentes, destruírem tudo que está aqui, e tirando o nosso modo de vida. É isso que estava acontecendo ali. Então, essa questão de como a gente vai tratando, nada é simples, tudo na área de meio ambiente, primeiro, é complexo. Segundo, é conflito na certa. Não tem nada que seja a gente ficar admirando, porque é bonito demais isso. A gente é ambientalista até por isso também. Mas imaginar que é uma área que não tem conflito é uma pessoa completamente iludida, ou então que nunca botou o pé na terra. Porque realmente é conflito pesado todos os dias. E aí a gente vê a disputa pelos bens comuns, pela água, pela terra. Isso é uma disputa com todas as armas possíveis e imagináveis para se apropriar do território. E a ganância não tem limite. O professor Carlos Nobre,
numa das audiências da Frente Parlamentar Ambientalista, ele falou assim, não precisa desmatar mais nada. O desmatamento tem que ser zero e tem que recuperar mais cobertura florestal, vegetal, cobertura florestal. O plano da Europa fala isso, vamos fazer ampliar a cobertura. Achei interessante, foi o único que fala isso, de ampliar. O da China também fala, ampliar, reflorestar. Mas reflorestar como? Tudo tem discussão, porque agora aparece uma proposta que fala o seguinte, vamos fazer, essa proposta inclusive ocorreu na COP de Paris, vamos fazer agora o desmatamento, como é o nome? O desmatamento, primeiro eles deram a história do desmatamento líquido. Primeiro era o desmatamento ilegal zero. O estudo aqui do Instituto de Biologia mostrou que isso é uma falácia. Aqui na Bahia, esse negócio de desmatamento ilegal zero não existe, porque o desmatamento é todo legalizado. Mais de 97%, em torno disso, do desmatamento da Bahia é autorizado pela órgão ambiental. Então, essa conversa de desmatamento ilegal zero não é razoável. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu sou até do Partido dos Trabalhadores, entendeu? Mas contesto tudo isso. Não é porque eu estou com um pensamento que eu vou agora virar uma pessoa sem capacidade de reflexão e sem capacidade de ver as coisas que eu estou vendo. Eu vou poder dizer que não estou vendo? Eu estou vendo as coisas acontecerem. E agora, depois que não colou, que a gente aqui conseguiu dizer que aqui na Bahia não dava, e até o próprio partido acabou assumindo como partido, desmatamento zero. Já foi uma coisa importante para nós. Mas não é mais do que isso. Tem que realimentar a cobertura florestal, vegetal do país. Carlos Gomes disse isso com todas as palavras possíveis e imagináveis. Agora inventaram o tal do desmatamento líquido zero. Que é o quê? Você desmata, vamos lá desmatar a Amazônia, desmatar tudo. Já viram esse filme, Território? Está passando lá no Glauber, é imperdível. É sobre uma tribo indígena lá em Rondônia. Essa tribo indígena é o Aru, Uauau, e ela está sendo acossada. Era uma tribo, inclusive, que ela sofreu genocídio, literalmente. E no período da Covid perderam 20% da população de 200, 300 pessoas. É uma coisa impressionante. E eles tiveram a sabedoria, eu não vou dizer o fim para não... Mas é um documentário. Mas eles tiveram a sabedoria de indicar um jovem para ser cacique. Aí uma das indígenas que vai orientar ele no dia que ele vai fazer a primeira fala dele na tribo, ele fala, eu falo isso aqui, a primeira coisa que você fala é você honrar os mais velhos. É a primeira coisa, você tem que pedir licença aos mais velhos, perguntar a opinião deles. E ele é muito sagaz, botou drones, botou todo tipo de tecnologia que ele conseguiu, no limite dele, evidentemente, e fez brigadas lá para proteger o território. E o embate é com populações de trabalhadores na agricultura. Esse é o embate que tem lá. Só que os donos da terra, que vão para lá, os verdadeiros grileiros, eles botam essas pessoas como linha de frente, para se contrapor às populações indígenas. E depois os indígenas, eu não vou mais contar o filme, só é um retratinho aqui para vocês se estimularem. Está no Glauber Rocha passando o filme. Mas é muito, muito bom. E aí, essa questão do desmatamento líquido, voltando lá, é como eles fazem lá na Amazônia, uma coisa assim brutal. Tirando as árvores de lá, aí tira as árvores da Amazônia, aí vão medir quantos hectares tem aqui. Aí resolve fazer a compensação em outro território, com outras espécies, que não têm a mesma capacidade de captura de CO2. Ou seja, a área desmatada, líquida, é compensada, mas a emissão aumenta. Então não resolve o problema
que nós estamos tentando loucamente resolver, que é baixar o nível de emissões de gases de efeito estufa. Não consegue. Então são 1000 coisas que vão surgindo e que, se as pessoas não tiverem muito alertas e tiverem uma experiência também, porque a experiência, eu sempre digo, quilômetro rodado conta. Experiência e diálogo entre as várias gerações, entre os vários ambientes, para que a gente vá formatando um diálogo e também pactos entre nós, compreensões entre nós a respeito disso. Então, diante desse quadro, que é catastrófico mesmo, eu não sei se vocês participaram, acho que o Marcon participou, sim, dessa reunião com o Carlos Nobre, que ele falou o seguinte: olha, em Salvador, que ele estava orientando, ele não fez o trabalho do plano de mudanças climáticas de Salvador, mas ele estava orientando. Aí ele falou para as pessoas assim: ó, em Salvador, se nada for feito daqui a 100 anos, se nada for feito agora, rapidamente, daqui a 100 anos, ninguém vai poder morar em Salvador sem ar-condicionado. Ninguém. Quem ficar, uma pessoa jovem, bem saudável, 3 horas na rua, vai morrer. E quem for bebê e idoso, ficar meia hora na rua, vai morrer também. Então, é uma tragédia que a gente está diariamente convivendo, fora a tragédia de ser um alucinato, falando das coisas mais bárbaras do mundo todos os dias, e a gente não consegue perceber o nível e a gravidade do assunto. E também a questão da proliferação de endemias, porque ninguém vai aguentar, porque o equilíbrio ecológico se desfaz. E aí os vetores que estavam guardadinhos vão saindo e contaminando. Então é tempo de muitas pandemias, acaba uma, vem outra, cada uma vem outra, e é um negócio meio desesperador. Porque a gente não está tendo direito, é isso que a Conferência de Estocolmo falou lá atrás, em 1972, a espécie não terá condição de sobreviver. É uma questão de sobrevivência da espécie. Porque a natureza, como dizia o professor Milton Santos, ela se regenera, ela vai se regenerar. A gente é que não vai estar mais aqui. E se a gente não estiver mais aqui, adeus, a gente vai estar aqui para contracenar o quê? Nem conversando entre nós vamos estar conversando. E nós temos que valorizar, a partir dessa experiência, a gente vai vendo que essas institucionalidades, elas não estão dando conta mesmo, elas não dão conta. As institucionalidades representam perfeitamente o interesse do dinheiro, o interesse do capital. Então, nós temos que ver que, por exemplo, a Frente Parlamentar teve uma experiência muito contundente, especialmente no ano de 2021. Nós tínhamos até então, os que são mais antigos na causa socioambiental ou ambiental, podem ter lembrança de que a questão ambiental era muito mais uma temática de camadas médias. Ela não era uma temática popular. E nós observamos, olha a defasagem que eu vou dizer a vocês aqui agora. Em 2021, as demandas em todos os territórios da Bahia para a Frente Parlamentar mostraram que essa questão de meio ambiente ser uma temática, como muitos gostam de dizer, de classes médias, não é verdade. Quem está defendendo a questão ambiental hoje, na prática, são as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, fundo fecho de pasto, são essas as comunidades que estão envolvidas com a defesa do meio ambiente. Isso é um fato. Isso não é tergiversação nenhuma, é fato. E a gente tem que começar a fazer retrospectos, porque existiu no Brasil essa pessoa chamada Chico Mendes. E ele não era uma pessoa solitária, ele tinha um grupo, os povos da floresta, ele fez textos, publicou textos. E 10 anos antes do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele inventou a Resex, gente. Isso é impressionante. O que o nosso povo, a base popular da sociedade, é capaz de inventar. Hoje nós temos várias Resex exitosas aqui no sul da Bahia, tem 2, uma delas especialmente.
é a de Caçurubá e a de Canaveiras. Então, nós temos experiências importantíssimas hoje que nos autorizam, especialmente me autorizam, a falar que se não tivesse a organização da base da sociedade, porque tivemos confrontos pesados. Ali na região da Chapada Diamantina, Margarete acompanhou isso muito bem. O pessoal do Rio também, Nádia, quem mais? Blande, várias pessoas acompanharam. O Instituto de Biologia está dando um exemplo de como tratar com a sociedade, com as vários ambientes da sociedade, a questão socioambiental. Porque ali na Chapada as pessoas estão sendo assoladas por duas pragas. Uma delas é a mineração. Gente, parece que a gente está no século, sei lá, 16, 17, 18. O Brasil virou um exportador. O grupo, eu tive a oportunidade de ver há 3 dias atrás, o grupo do MAN, que é o movimento das pessoas que tratam da área da mineração, porque tem o MAB, que é o Movimento de Atingidos de Barragem. O MAN não tem esse nome de atingidos, eu esqueci o nome completo, que é gigantesco. O MAN, umas pessoas jovens do MAN, eu falei, Brasil, tem jeito, com um monte de gente jovem falando essas coisas, a menina jovem, colocando. Então, nós sabemos que tem coisas importantes na mineração, que são minérios que nos ajudam em tecnologia, nisso, naquilo, mas isso tem que ser discutido conosco. Então, nesse caso da Chapada Diamantina, que não é o caso dessa menina, está mais para o sudoeste da Bahia. No caso da Chapada Diamantina, as pessoas estão lá. As minas explodem o dia inteiro. De noite as pessoas não têm paz, não conseguem nem dormir. Porque, pum, a pessoa rachando as casas todas, fora o susto que ninguém consegue dormir. E quando amanhece o dia, eles vão lá para a área agricultada deles, tudo coberto de pó. Eles estão impedindo as pessoas de viverem, impedindo o modo de vida das pessoas. Então, junta a mineração, junta as eólicas, que é aquela coisa que eu já vejo uma torre de eólica, eu já ficava apavorada, que era uma coisa que eu achava, gente, que espetáculo, vamos ter energia alternativa. Tudo ficou para mim bem claro que depende da implementação, como vai ser implantado. Afora que nós temos um estudo agora que mostra o surrealismo do órgão ambiental, que a gente já tinha visto no Sudoeste. Eu estou falando porque eu estou com um panorama completo do estado da Bahia atualmente. E é atualizado permanentemente. No Sudoeste da Bahia, tem uma cidade, lá, ali naquela fronteira, próxima de São Francisco também, que é Paratinga. Aí os trabalhadores rurais procuraram a frente parlamentar porque eles não conseguiam mais obter financiamento em banco nenhum. E a gente, por que vocês não estão conseguindo obter financiamento? É porque a gente não consegue se cadastrar no CEFI. Mas por que vocês não conseguem se cadastrar no CEFI? Porque um cidadão, uma única pessoa, que nem da Bahia é, chegou lá no CEFI, que tudo agora é autolicenciado, né? Chegou lá no CEFI, preencheu tudo, e ele disse que ele é dono de todo o território de Paratinga e de todo o território de mais outros 2 municípios nas cercanias de Paratinga. Ou seja, ele inviabilizou a economia da cidade. Ninguém podia nem trabalhar, nem tomar financiamento no banco. Então, essas coisas que a gente está vivenciando hoje são disputas territoriais pesadíssimas. Essa disputa do território é que está em jogo, da mesma maneira que a gente está, nesse momento atual, eu primeiro acho que o esgotamento do Pacto de Estocolmo é central para ser pensado. É importante que o Brasil, se tudo der certo, como eu pelo menos quero que dê certo, acontecer no dia 2 de outubro, que a gente comece a ter protagonismo internacional para influenciar o novo pacto, porque o acordo da Europa, eu acho que ele tem caminho ali, porque ele fala em reflorestamento. Os Estados Unidos quer muito essa revolução verde, agora o Green New Deal, essa coisa mais do viés capitalista, mas mesmo da Europa, não fala no socioambiental, mas é o único que fala em transição ecológica.
já é importante ter esse elemento da necessidade de uma transição é que você transitar desse lugar para o outro. E vai ter que ter uma transição. Só que aqui no Brasil eu acho que a gente tem que nomeá-la como transição socioecológica. Não dá para ser de outra forma. Porque não adianta você transitar para uma coisa ecológica sem a população. Isso não existe. Tem que ter um social completamente envolvido nisso, porque são essas as comunidades que estão mais sofrendo. Você vê a situação das populações indígenas aqui na Bahia, os pataxós aqui no sul da Bahia, cada dia uma ameaça a mais. Eu estou falando para ficar na Bahia. Eu não estou nem querendo sair da Bahia nesse momento. Então são questões, essa questão territorial, a questão da disputa e da participação vigorosa social, eu não vejo nenhuma perspectiva. É uma questão, cada um tem a sua formulação. Eu só vejo essa alternativa, porque sem isso nós não vamos ter condição de mudar, porque o capital é poderosíssimo. Esses magnatas de minério, parece uma coisa, inclusive é uma cafona, entendeu? Essas pessoas são ridículas, são brutais, ridículas, entendeu? E a gente tem que achar lindo, oh que lindo, esse agro é pop, o agro não é pop nada, e nem dá dinheiro. Eu tenho dados aqui, que eu vou até pegar aqui para mostrar, cadê aquela pastinha? Está aqui. Tem os dados sobre o agronegócio, que é um estudo que foi feito esse ano. Não, o estudo foi feito agora, mas ele se baseia nos anos entre 2010 e 2018. O que esse estudo diz? Que, olha aqui, que o PIB, a contribuição do agronegócio para o PIB é de 5,4%. Eu achava que era 40, 30, 32%. E o setor industrial, mesmo com a baixa toda, que foi, bom, isso foi antes da pandemia, os dados são 2010 a 2018, 25,5% para o PIB. E o setor de serviços, 52,4%. O setor que mais produz mercadorias para exportação do Brasil é o que menos contribui para o PIB, para esse cálculo, esse tipo de cálculo de riqueza que se faz. Então, é uma situação que a gente tem que começar a se perguntar. Por que a gente é tão refém disso? Por que a gente acha que isso é o máximo? A agricultura familiar é quem alimenta a população brasileira. Então, são questões que a gente vai precisar de rever com base em dados, né? Com base em referências. Ninguém vai poder ficar chutando. Isso aqui eu peguei um estudo que foi feito pela Fundação Friedrich Ebert, eu nem sei falar isso. Um nome, desculpa, mas é um nome alemão e eu não vou nem ousar falar. E os geógrafos responsáveis por essa pesquisa são Marco Antônio Mitidiero Júnior e Amila Goldfarb, que desmascararam completamente essa versão de que a maior força da economia brasileira é o agro. Só para eu não perder aqui o raciocínio. Então, nós temos essa questão, o Tossa vai depois complementar alguma coisa aí, que ele tem com certeza alguma informação. Esses estudiosos estão nos apontando que a gente precisa burilar mais as nossas pesquisas para poder ter base, porque o dado que eu consegui de estudos recentes sobre isso foram estes. Com certeza devem ter mais. E a gente deve se debruçar sobre esses dados, para a gente também não ficar desorientado, falando as coisas desorientadamente. Por isso é que eu valorizo muito, e qualquer momento que o Instituto de Biologia me chamar, eu estarei aqui. Porque o trabalho que tem sido feito junto com a Frente Parlamentar Ambientalista nos dá muito subsídio. A gente mudou o grau de sustentação das nossas ideias a partir da convivência com o Instituto de Biologia. Porque sem isso, os dados do desmatamento, até aqueles dados do PIB lá no oeste da Bahia, que Peu trabalhou, mostrando que no oeste, as cidades mais desmatadas, o IDH não tinha repercussão nenhuma.
E muitas vezes nem no PIB tinha repercussão, muitas vezes não tinha repercussão positiva no PIB. Então, para a gente desfazer isso, eu mesma participei, lá de um debate com aquela ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Era um debate sobre Matopiba. Aí a Cátia Abreu, num dado momento, que tinha o tal do João Leão, que estava como vice-governador na época, ele estava nesse debate também. Eu estou falando das pessoas reais que estavam lá. Aí ele disse o seguinte: eu vou querer dobrar a área do Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba. Eu estava na ordem ali das siglas. Aí ele disse: eu quero dobrar aqui na Bahia, e lá até o município de Barra, que é ao lado de Xique-Xique. Então essas pessoas vão avançando, não tem mais território para essas pessoas avançarem, tem que parar, desmatar zero. E, além disso, ela falou o seguinte: olha, eu tenho que reconhecer. Eu achei ela bem sincera. Ela falou assim: nós somos uma ilha de prosperidade, cercados de miséria por todos os lados. É isso que a gente vai querer? Então, que já está na hora de concluir, já. Não? Bom, o que eu queria dizer a vocês é que nós temos referências muito importantes, além dessa do Chico Mendes que eu citei, aqui na Bahia, para tratar território. Essa pessoa se chama Milton Santos. E graças a Deus, essa avenida agora ali, a gente passa ali, está escrito Milton Santos. Porque ele é uma figura simplesmente extraordinária. De pensar a disputa territorial, o que significa o território, e a gente deixa intelectuais desse porte não serem nossas referências no dia a dia. É impressionante isso. Eu me lembrei que estamos discutindo agora um projeto aqui para Salvador, que se chama Viva a Liberdade. É um projeto que integra o Palácio da Aclamação, ali bem no centro, com o passeio público e o Teatro Vila Velha, que está também abandonado, o passeio público abandonado, e o Palácio da Aclamação querem vender para fazer casa de cerimonial, para fazer coquetel para a burguesia, um negócio, tudo é muito cafona, a gente é muito ridículo, entendeu? Porque não consegue nem ter um pensamento grande sobre o centro de Salvador. E aí eu me lembrei que a tese de doutorado de Milton Santos foi sobre o centro de Salvador. E a nossa ideia, a ideia que está tendo é de fazer um memorial ali das lutas populares, desde a época da ditadura, mas não querem botar nem título de museu, nada disso. Por isso que o título é Viva a Liberdade. As memórias das lutas populares, quilombolas. Essa Salvador, tudo que presta em Salvador é resultante de quilombo. Você vê que é uma coisa impressionante isso. Então nós temos que recuperar isso. O 2 de julho, o ano que vem, faz 200 anos do 2 de julho. E no ano de 2024, 60 anos do Vila Velha, que nasce na época da ditadura, quando a ditadura se instala, num foco de resistência à ditadura. E ontem até eu fui para um debate ali no Vila Velha, uma professora visitante daqui, não sei se vocês conhecem. Sim, Goia, que ela apresentou um trabalho bem legal, específico na área de moradia dela, mas muito interessante. E a próxima etapa, ela está saindo, está voltando, fez um concurso aí, ela está indo para o Rio de Janeiro, mas a próxima etapa é fazer o mesmo tipo de trabalho que fizeram ali, fazer no passeio público. Achei genial, que aí vão convergindo várias energias. Isso é uma disputa territorial. Esse centro de Salvador é por onde passa todo o cortejo do 2 de julho, é onde tem muita memória, muito teatro, muita arte, muita vida. Então são essas disputas que eu acho que acaba a área de meio ambiente trazendo. E não faltam referências. Você ia falando alguma coisa que... Você se refere a esse percentual do PIB ridículo em relação às commodities da construção e o caos para a questão ambiental das comunidades, tem que saber observar, se lembrar que esses caras eles ganham muito dinheiro, para eles um PIB pequeno, mas é tudo subsidiado com dinheiro público. O cara vai comprar um trator, é um subsídio milagroso, vai comprar um carro novo, é um subsídio milagroso. É uma coisa assim impressionante que a pequena agricultura não tem. Eu estou no campo, também sou agricultor, pequeno agricultor,
Não, eu queria ter 5% do subsídio que esses caras têm. E a Embrapa virou também um centro de pesquisa para eles, financiada com dinheiro público. Nem sequer pesquisa eles fazem. Eles têm a Embrapa que faz pesquisa. Só falando, pô, eles nunca vieram, a Embrapa nunca deu o apoio de pesquisa a nós, mas dá o agronegócio. Quem mantém a Embrapa é dinheiro público para poder subsidiar o grande capital nacional e internacional. Eles comprando tudo, os caras estão comprando tudo. E tem uma controvérsia também agora, que é esse modelo de unidade de conservação que está sendo debatido no Brasil agora, que tem uma grande linha de pensamento que está tratando das unidades de conservação. Ah, nada funciona, tudo. Vamos fazer terceirização, parcerias público-privadas. E isso é um negócio que a mim ainda não convenceu. Pode ser que alguém me persuada, me dê um monte de dados e eu me persuada em relação a isso. Mas eu ainda não estou convencido. Por que eu não estou convencido? Por exemplo, eles estão querendo privatizar, as primeiras que eles querem é 7 passagens, cujo grande motivo, a grande motivação para a existência de 7 passagens é a defesa das águas. Aí eles querem privatizar um lugar que é um manancial hídrico extraordinário. Para quê? E quem paga, isso que a gente estava conversando, eu estava tendo um diálogo com o Juca Ferreira sobre isso, que fala essas parcerias, acaba o Estado financia tudo, eles não botam nada e depois se apropriam daquele bem comum público. Então trata-se nesse momento da gente ter clareza dos nossos objetivos. Patrimônio, bem comum, o que é bem comum nosso? A discussão da água, da Embasa, de tudo. Eu até vi o Haddad falando esses dias, anteontem, 2 dias. Ele dizia, não vou privatizar uma ação sequer da Sabesp. A Sabesp será pública e assim ficará. Ou seja, uma contradição com tudo que ocorre até aqui. É bem surreal. A gente está numa disputa de tudo. Não é só território, não é só disputa. O território é tudo. O território é água. Aí eu tinha esquecido, agora vou lembrar. No documento europeu, tem aquela proposta de eólica offshore. Chega a me arrepiar essa ideia, Rosalvo, que trabalha com as águas, esse negócio de eólica offshore, já destruíram tudo aqui no território físico, terra, vão botar agora eólica offshore. É uma coisa, é inacreditável o pensamento dessas pessoas, como é ágil para destruir tudo, entendeu? Então trata-se de uma disputa territorial no grande sentido dela, dos bens comuns nossos. E o momento é muito desafiador, porque a gente está numa a tal da encruzilhada mesmo, né? E não só somos nós. É um momento mundial, muito grave, grave demais. Os grupamentos de extrema-direita radical estão crescendo no mundo. Começa até a ficar em xeque a possibilidade da própria democracia burguesa. Essa democracia que a gente entende como tal, porque nada presta, eles questionam tudo, questionam a urna, questionam é um inferno cotidiano, que a gente não consegue, é para desestabilizar todo mundo, que a gente não consegue nem pensar. Essa guerra híbrida é um negócio com uma capacidade de destruição, de desnorteamento das pessoas, porque você não sabe nem em que chão você está pisando mais. Então é muito. Você está repetindo uma coisa, desvia seu pensamento para um outro lado. Então é um momento muito desafiador. O Chile, que fez um trabalho, eu estive no Chile, naquela conferência da Cúpula dos Povos, porque a conferência que seria realizada no Chile em 2019 foi transferida para a Espanha, a oficial, mas a paralela ficou no Chile. E eu fui para o Chile, eu vi aquelas manifestações todas, era um negócio impressionante aqui. E o debate também, que foi organizado lá. Tem muitas controvérsias, eu não estou no Chile, eu não participo do movimento social chileno, então eu tenho informações não tão consistentes quanto nós, vivendo no Brasil, temos a respeito do Brasil. Mas eu sei que se tivessem, foi o que eu ouvi de um amigo chileno, que se tivessem centrado nos pontos prioritários, tipo cobre, tipo a água, teria passado a Constituição. Então,
são questões para a gente ir aprimorando a nossa reflexão. Porque a questão da água no Chile é brutal. Eu conversei com as populações indígenas mapuches lá. Eles estavam no território deles aqui, passa o rio na frente. Aí eles disseram que eles não podiam pegar água do rio, que é da terra deles. Porque toda a água chilena é privatizada. E não é privatizada tipo, vendeu para alguém. Que às vezes eles até vendem para alguém, mas o Pinochet deu a água. Por exemplo, deu nada. Aqui é de vocês agora. Então é uma situação dramática. A gente está numa disputa da água aqui no Brasil agora. Essa coisa que veio de Embasa, que disseram que mudou o marco regulatório do saneamento, não mudou nada. Como o professor Moraes sempre lembra, o marco regulatório é o mesmo. Eles modificaram para privatizar exatamente um patrimônio, um bem público, um bem comum de todos nós. São questões que estão sendo perdidas, por isso que a repactuação internacional, por isso que a influência na construção de um novo pacto internacional pode ser muito positiva, porque me dá até uma angústia quando as pessoas começam a falar, não, vamos ressuscitar, reorganizar o sistema de meio ambiente. Sem isso estar resolvido é muito difícil, porque a velocidade, a brutalidade com que o neoliberalismo entra para definir essas questões é muito grande. Então a gente vai ter o órgão ambiental, como era na época que eu estava dirigindo o órgão, eu até formulei numa reunião nacional da ABEMA, falei, nós viramos cartório de licença, nós não somos um órgão de gestão ambiental, nós somos cartório de licença. Hoje sequer cartório de licença nós somos. Abdicamos até dessa função. Tá, tudo liberou geral. A pessoa chega lá, eu quero fazer minha autodeclaração. A pessoa declara o que ela quiser. E a fiscalização nem existe. Nem amostral, nem não amostral, nem nada, entendeu? É uma desordem completa. E essa desordem completa é para a boiada passar mesmo. A boiada passar e os incêndios acontecerem, esse filme território. Nossa, você vê as pessoas tocando fogo na floresta, entendeu? É um negócio muito sério que a gente está vivendo. E a gente imaginar que um instituto como esse, que está formando pessoas aqui na pós-graduação, que não vão se envolver com uma formulação que dê a densidade que esses diálogos nos permitem para essa disputa, que é disputa brutal, para a gente tentar ver que caminhos, né, para uma transição socioecológica aqui na Bahia, né, Pedro? Vamos tentar ver como a gente desbrava. Não fizeram o documento na França, não fizeram o documento nos Estados Unidos, não, a China não fez seu documento, a gente vai questionar tudo isso. Alguém vai ter que pensar e fazer alguma coisa, porque já deu. Não tem mais nada a ser perdido e eu tenho muita dúvida na possibilidade de reconstituição do sistema. E, enfim, seria isso. Eu agradeço bastante o convite e a possibilidade de fazer esse diálogo, né? Porque, na verdade, é uma conversa.